É muito importante a gente restaurar, é uma verdade que foi por muito tempo ocultada, e a Comissão Municipal vem aqui mostrar para a gente alguns fatos e relatar alguns acontecimentos que ainda não são tidos como verdade. Bom, Juscelino Kubitschek foi um presidente conhecido aqui por todos, muito conhecido pela construção e inauguração de Brasília como capital. E ele também foi convidado, em 1965, pelo Centro Acadêmico 11 de Agosto, a participar aqui no Salão Nobre de um evento para os alunos, e foi proibido na época. Isso nos mostra bastante do que foi a história dele, né? Uma pessoa que foi perseguida durante muito tempo, e que tinha um projeto, né? Um plano estratégico para o Estado brasileiro de desenvolvimento, e que isso precisa ser reconhecido. Foi um presidente que respeitou as instituições democráticas do nosso país, e a gente acredita que, enquanto centro acadêmico, é importante a gente restaurar isso e trazer para os alunos. Bom, eu vou dar início aqui às falas. A primeira fala vai ser do vereador Gilberto Natalini, vereador pelo PV de São Paulo. Bom, eu queria dar um bom dia a todos e a todas, agradecer o convite de estar aqui com vocês, cumprimentar a Sara, cumprimentar o professor Gilberto, meu xará, o Mário Covas Neto, relator da nossa comissão, os organizadores do evento, cada um de vocês. Nossa comissão da verdade, do Vladimir Herzog, da Câmara Municipal, ela existe desde 2012 e foi recriada em 2013. Somos 7 vereadores que compõem a comissão, e nós realizamos um trabalho em várias áreas de investigação da história, da memória da ditadura militar brasileira, e nos estendemos ao período anterior e também um pouco a fatos posteriores depois do final da ditadura. Entre as coisas que nós investigamos também a morte de Juscelino Kubitschek em 1976. Juscelino saiu de São Paulo, de uma viagem de carro para o Rio de Janeiro, para morrer na Via Dutra, um pouco antes de Resende, num acidente extremamente atípico, e que, pelo trabalho da comissão, a investigação que nós fizemos, muito cuidadosa, muito detalhada, e os vereadores, está aqui o Covas, que é relator da comissão, e participou de cada passo, está participando de cada passo dessa investigação. Nós levantamos documentação da época, toda a documentação da época, o inquérito que foi feito em 1976, o inquérito que foi reaberto em 1996, a comissão da Câmara externa da Câmara Federal em 1990 aproximadamente, em 2000, 99, 2000, concluímos, depois de ouvir muitas testemunhas, inclusive algumas que estavam no local do acidente, no local da morte de Juscelino, e outros que estudaram o assunto, que participaram. Nós concluímos, depois de avaliar todo o material que nos foi entregue, de conversar com pessoas ligadas ao Juscelino, nós concluímos que o Juscelino não sofreu um simples acidente de carro na Dutra. Nós concluímos que aquele acidente foi um acidente provocado, a morte de Juscelino foi uma morte provocada, portanto foi um assassinato, na nossa opinião, na opinião da Comissão Municipal de São Paulo. Nós produzimos um relatório que está aqui na nossa mão, que está disponível no site da Câmara, no site da Comissão, com 103 itens que mostram indícios, suspeitas, indicações, evidências dessa conclusão que nós chegamos. E, em dezembro do ano passado, foi um trabalho exaustivo, nós viajamos, fizemos diligências por vários pontos do país, estivemos no local do acidente, estivemos em Resende, tivemos um necrotério onde o corpo de Juscelino ficou depois da morte dele, fomos a Minas conversar com a Secretaria de Segurança de Minas, enfim, nós saímos conversando, fomos ouvir testemunhas em outros estados brasileiros, e nós chegamos à conclusão,
por tudo que nós estudamos e também pelo momento político da época, que houve sim uma morte provocada. E aí existem fatos e indícios que são extremamente gritantes e que apareceram durante a nossa investigação. Um exemplo, eles na época, depois do acidente, o inquérito que foi feito pela Polícia do Rio de Janeiro indicou que o ônibus da Cometa, que estava envolvido ali no local do acidente, haveria batido no carro de Juscelino, no Opala de Juscelino, produzindo aquele desvio do carro para o outro lado da Dutra e tendo batido de frente numa carreta que vinha do Rio de Janeiro, causando a morte de Juscelino e do motorista. Aí, o inquérito, para os senhores terem uma ideia do tamanho da encrenca, tinha lá uma foto da traseira do carro, dizendo que aquilo tinha sido a batida do ônibus na traseira do Opala, o que provocou. O motorista foi processado como causador do acidente e foi 2 vezes absolvido na justiça da época como não causador do acidente. A perícia levou em conta a traseira do carro, que tinha lá uma lanterna quebrada e tinha uma lataria amassada do lado esquerdo do paralama traseiro do Opala. Depois nós levantamos e descobrimos uma foto, imediatamente após o acidente, onde a lanterna e a traseira do carro estavam absolutamente intactas. Então nós concluímos que aquela quebradura da traseira e aquele amassado da lataria foi produzido como uma coisa fraudulenta para provar que o ônibus tinha batido no carro. Depois que foi descoberta a fraude, houve quem dissesse que quem quebrou aquela lanterna e amassou aquela traseira foi o guincho, ao guinchar o Opala do Juscelino. Esse é um fato. Outro fato que nós também ouvimos, nós temos tudo gravado com vídeo, quem quiser ver está à disposição lá na Câmara, a gente franqueia, manda por e-mail, manda a cópia para quem quiser ver. O motorista da carreta que vinha atrás do caminhão que bateu no carro do Juscelino, nós o ouvimos, gravamos seu depoimento, ele disse para a gente, com todas as letras, que ele tinha mania de ficar olhando na estrada, ele dirigia olhando as coisas, reparando, ele viu quando o Opala adentrou no canteiro da Dutra, ele viu que o motorista do carro do Opala, que era o Geraldo Ribeiro, que dirigia para o Juscelino, estava com a cabeça caída entre o volante e a porta do carro, desfalecido, tá certo? E o carro desgovernado bateu de frente na carreta do amigo dele, que vinha no caminhão que vinha na frente do caminhão. Eles andavam em comboio, até para se proteger. Outro fato, né? A prova de que o ônibus bateu no Opala, a prova foi no paralama do ônibus, uma tinta do Opala que restava lá. Foi uma prova contundente de que o ônibus tinha batido no Opala e produzido o acidente. O perito que assinou o laudo o perito que fez o laudo dizendo que a tinta era do carro, não assinou o laudo. O laudo não tem assinatura de perito. Foi usado como prova para incriminar o motorista do ônibus. Todas as testemunhas do ônibus que foram depor no inquérito na época falaram para a justiça que não houve, o ônibus não bateu no Opala, não houve batida. Então, o Juscelino tinha saído há 3 minutos atrás, antes de morrer, de um hotel fazenda, que era do brigadeiro Vila Fortes, que tinha sido nada mais, nada menos do que o criador do Serviço Nacional de Informação do Brasil, e era amigo pessoal do general Golbery da Couto Silva. O Juscelino tinha ficado lá 45 minutos, saindo dali, caiu na Dutra e morreu 3 minutos depois. O vice-prefeito de Resende falou para nós, está gravado, que ele tinha vergonha em nome da cidade de Resende, porque no recolhimento dos corpos, doutor Gilberto, o corpo do motorista estava dentro da capela, fechado dentro de uma urna,
trancada a porta-chave. E o corpo do presidente estava exposto no chão com um plástico cobrindo o corpo do presidente em cima. E que ele tinha vergonha, em nome do povo de Resende, de terem tratado daquela forma um presidente da República. Por que que o corpo do Juscelino estava exposto ali, daquela maneira, e o corpo do motorista estava trancado dentro de uma urna na capela e ninguém viu? Por quê? É uma pergunta que está aí. Qual foi o cuidado de se proteger o corpo do motorista e expor o corpo do presidente daquela forma? Nós fomos lá no morgue olhar e conversamos com o vice-prefeito de Resende. Então, outro dado importante, eu vou dizer aqui, o motorista do ônibus, Josias, que mora em Indaiatuba, que teve problemas emocionais depois de ter sido acusado de ter matado um presidente da República, foi acusado, foi absolvido, mas ficou a fama de que ele matou. Ele disse para nós que ele morava no bairro do Ferreira, ali depois do Campo Limpo, e que uma semana, 10 dias depois do acidente, foi na casa dele duas pessoas, 2 jovens cabeludos, segundo ele, numa moto, e levaram uma mala e falaram: se o senhor assumir que o senhor bateu no carro, isso aqui é seu. Abriram a mala, uma mala repleta de dinheiro. Ele conta na simplicidade de vida dele, um homem simples, motorista de ônibus da Aviação Cometa, contou que tentaram suborná-lo da casa dele para dar dinheiro. Bom, ele foi absolvido, não é? Esse inquérito não tinha um raio-x do corpo das pessoas, esse inquérito de 76, que a Polícia do Rio fez, não tinha uma fotografia, um raio-x do corpo das pessoas, nem do Juscelino, nem do seu motorista. Não tinha nenhuma prova concreta ali, pericial, que é normal numa perícia você ter raio-x, não tinha. Tá certo? Então, nós temos aqui, eu não vou falar tudo, porque eu não quero me alongar, nós temos aqui uma quantidade enorme de depoimentos. Nós temos, por exemplo, o depoimento do jornalista Ivan Barros, que era do jornal Estado de São Paulo, designado para investigar o acidente do Juscelino. E o jornalista Ivan Barros, inclusive vai lançar um livro chamado O Assassinato de Juscelino, nos disse, em depoimento, que ele chegou no lugar do crime imediatamente, logo mandado pelo Estadão, e lá chegando ele viu que os policiais rodoviários federais estavam mexendo na posição do Opala, do carro. E ele disse para o polícia: como é que você está mexendo no carro se a perícia não chegou? Você não pode fazer isso. E aí começou a questionar, ninguém falava nada, até que um chamou ele do lado e falou: olha, isso aqui são ordens superiores, o senhor fica de fora, e nós estamos cumprindo a ordem de cima e estamos fazendo o que mandaram. Mexeram na posição do carro para alterar a prova do local. Entendeu? Nós temos um depoimento de outro jornalista do Estadão, eu fui lá na Paraíba ouvi-lo, de um jornalista do Estadão que disse que ele recebeu de um médico amigo dele um telefonema no momento do acidente, logo em seguida, dizendo esse médico que tinha havido um acidente no Juscelino, com Juscelino na Dutra, e que uma pessoa que estava lá da polícia tinha dito para ele que Juscelino, tinham matado Juscelino, tinham provocado um acidente. Então esse jornalista saiu correndo para lá, mas não conseguiu compor a prova desse. Mas ele fala isso, que ele recebeu esse telefonema com essa informação. O próprio Heitor Coni, que nós ouvimos, fomos no Rio de Janeiro ouvi-lo, disse para mim, eu perguntei, está gravado: Heitor, você acha que o Juscelino foi acidental ou foi morte provocada? Nataline, aquilo foi um assassinato. Heitor Coni, está vivo até hoje, está escrevendo na Folha de São Paulo. E mais, imediatamente depois do acidente, 5 a 10 minutos depois do acidente, chegou no local do acidente um médico chamado Guilherme Romano, que era amigo do general Golbery e que depois pagou o tratamento de vista do general Golbery na Espanha. Era uma amizade profunda para ele meter a mão no bolso e pagar o tratamento do amigo. Esse doutor Guilherme Romano chegou no local do acidente, foi lá, procurou, foi, de uma maneira que nós não sabemos exatamente como, recolheu o diário do Juscelino, tirou 26 páginas do diário do Juscelino, 26 páginas, fez cópia e foi na casa da dona Sara Kubitschek fazer
chantagem com a dona Sara, porque aquelas 26 páginas do diário tinha coisas escritas que falavam do relacionamento do Juscelino familiar com a dona Sara, com a família e com um outro caso que o Juscelino tinha, extraconjugal. E eram coisas muito picantes, muito difíceis. Para a família, ele foi lá e disse, isso aqui nós ficamos sabendo, investigando. Ou a senhora fica quieta, ou nós vamos expor ao Brasil qual era a relação do Juscelino com a família. Nessa época, segundo Heitor Coni, Juscelino já não morava mais em casa e dona Sara não o deixava entrar em casa. Ele estava morando nas dependências de um apartamento da revista Manchete. O que esse médico estava fazendo numa tarde chuvosa, num fim de tarde chuvoso, em Resende, no estado do Rio, 5 minutos depois do carro do Juscelino bater, e foi justamente buscar o diário do presidente. Então, são coisas que estão aqui, tem muito mais coisa aqui, eu não vou continuar, eu só queria terminar dizendo o seguinte: a Comissão Nacional da Verdade, nós mandamos isso para lá em dezembro, mandamos para lá, mandamos para o Supremo, mandamos para a OAB, pedindo para o Brasil reconhecer a morte matada de Juscelino Kubitschek. E ficamos surpresos de ver agora, algum tempo atrás, a Comissão Nacional que fez um estudo, né, uma pesquisa, baseado no inquérito policial do tempo da ditadura, baseou-se naquele inquérito que quis incriminar de forma fraudulenta o motorista por ter batido o ônibus, refez aquele inquérito, baseou-se no inquérito policial que foi aberto em 96, tá certo? Ouviu uma testemunha por alguns minutos, que foi um perito de Minas Gerais, que tinha declarado uma série de questões importantes contrário à conclusão de 76, e baseado nesse documento e baseado no relatório do Paulo Otávio, que foi preso ontem em Brasília, está preso, o deputado Paulo Otávio, ex-deputado, e baseado no relatório, cujo relator era o Osmânio Pereira, que foi preso na Operação Sanguessuga, em Brasília, baseado nesse relatório desses dois eminentes parlamentares brasileiros, concluiu que Juscelino não teve nenhum problema de assassinato, foi uma morte acidental e que o nosso relatório é um delírio. Tá certo? Então, a gente acha que respeitamos muito a posição da Comissão Nacional, muito, não conversaram durante um segundo conosco, não nos ouviram, não nos chamaram, não ouviram os nossos argumentos, fizeram um ranking dando nota para os nossos 103 pontos, dando nota 2, nota 1, nota 5, para o trabalho que nós fizemos, e preferiram se basear no inquérito da ditadura do que basear no inquérito democrático feito por 7 vereadores da Câmara, que ouviram dezenas de testemunhas, que fizeram diligências, e etc, etc, etc. Né? Eu não quero, de maneira nenhuma, entrar num conflito, entrar numa guerra com a Comissão Nacional. Não é nosso objetivo. Nós queremos esclarecer os crimes da ditadura. Nós queremos avançar na democracia, levantar esse pano e mostrar ao Brasil que foi aquilo, né, da qual vários de nós, inclusive eu, fomos vítima. Nós sabemos o que nós vivemos e o que eles eram capazes de fazer. Tá certo? Morreram 3 pessoas da oposição no Brasil em menos de um ano: Juscelino, Jango e Lacerda. Juscelino em agosto, Jango em dezembro, Lacerda em maio, de formas não muito bem esclarecidas, que ainda estão sob suspeita e sob investigação. Então, nós não queremos nenhum tipo de guerra, de desqualificação, a gente só quer sentar para conversar e comparar os nossos relatórios. Pedimos, está aqui os ofícios, ao senhor presidente da Comissão Nacional, para que ele nos receba. Está aqui os ofícios. E pedimos para ele mandar as conclusões do inquérito deles, que a gente não tinha acesso. Eles nos mandaram os documentos agora, faz alguns dias, mas disseram que só vão sentar com a gente se a gente tiver alguma prova pericial técnica suficientemente contestatória em cima do relatório que eles tiveram. Ou seja, né, não querem nos receber, a não ser que a gente apresente, tá certo, o gatilho da arma, ou então, enfim. Com isso eu quero dizer que nós ficamos com a nossa posição.
Nós ficamos com o nosso relatório, nós ficamos com as nossas conclusões, porque entre uma perícia da ditadura, feita pela polícia da ditadura, e entre o depoimento de um homem negro, pobre, que foi motorista do ônibus da Cometa, e de outro homem pobre, que foi motorista do caminhão, eu fico com o depoimento desses brasileiros. Eu fico. Eu e a Comissão Municipal da Verdade. Eu vou parar por aqui. Muito obrigado, para ouvir os demais integrantes da mesa. Bom, queria agradecer aqui a fala do vereador Gilberto Natalini. Antes de dar prosseguimento à fala do professor Bercovitch, eu queria avisar que o abaixo-assinado que será levado à presidenta Dilma está passando aqui na sala, caso vocês queiram assinar, e ele contém 3 pontos que serão levados, que é o reconhecimento de que Juscelino foi injustamente acusado, perseguido, humilhado, encarcerado e assassinado, a realização com as mais altas autoridades da República da cerimônia de revogação da cassação e devolução simbólica do mandato de senador da República, bem como de todos os seus direitos. E a realização de uma cerimônia de sepultamento oficial do JK com todas as honras públicas concedidas a um chefe de Estado. Agora eu vou pedir para o professor fazer a fala dele. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite do Centro Acadêmico para poder falar aqui hoje, né? Na verdade, o que eu queria era retomar a partir do ponto que o vereador Natalini terminou. O que o vereador muito bem lembra, né, e aqui aproveito para louvar os esforços que ele, o vereador Mário Covas Neto e tantos outros estão fazendo na Comissão da Verdade da Câmara Municipal, assim como também toda uma série de esforços sendo realizados na Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa do Estado, né? São trabalhos que têm sido louvados pela sua seriedade e pelo seu desejo realmente de revelar às pessoas, revelar ao povo brasileiro o que ocorreu durante o período da ditadura, né? Eu queria retomar um ponto com o qual o vereador terminou. Como é possível um regime que matou, torturou, exilou, baniu, fez tudo o que era possível e imaginável fazer de guerra contra o seu próprio povo, um regime desses não hesitaria em fraudar um inquérito investigativo, um inquérito policial? Óbvio que não. Isso é o mais fácil de se fazer de todas essas atrocidades que foram cometidas durante o período ditatorial. Fraudar o inquérito policial é o mais fácil, o mais banal dessas atitudes a serem feitas. Aí a pergunta que fica, e o vereador lembrou muito bem, por que, diante de tanta documentação, tantos depoimentos, o contexto da época, né, que não foi levado em consideração, todos esses elementos, por que a Comissão Nacional da Verdade vai fundamentar a sua decisão com base em um inquérito levado a cabo durante o período da ditadura, justamente para encobrir o fato da morte do presidente Juscelino Kubitschek? Como já foi aqui dito, com testemunhas de que os policiais estavam lá adulterando o local do acidente, estavam lá pressionando e fazendo depois chantagem com o motorista do ônibus, com os envolvidos naquele fato, pressionando a família do presidente Juscelino. Isso tudo é documentado, isso tudo é provado. Como é então que vai se levar a sério um inquérito feito nesse contexto por aquelas pessoas seguindo ordens superiores? Essa é a ordem da Operação Condor, que também está documentado, né? Esse é o problema de fazer conspiração com americanos. Os americanos um dia dedam, né? Um dia eles contam, né? O problema da Operação Condor é que Operação Condor, cujos documentos foram descobertos no Paraguai, né? O chamado Arquivo da Morte, né? Foi descoberto no Paraguai, e também já com elementos nos próprios arquivos americanos, mostram um dos alvos da Operação Condor era o presidente Juscelino Kubitschek, como era o presidente João Goulart, como tantos, o Letelier, lá do Chile, que morreu em Washington, né? O general Prats, também do Chile, que morreu na Argentina, o
o presidente Torres da Bolívia, que morreu também na Argentina, vítima de atentado, todos na mesma época. Que era o período em que o Jimmy Carter estava assumindo a presidência dos Estados Unidos e havia então uma pressão maior pela abertura dos regimes militares na América Latina. Então, na verdade, está fazendo uma limpeza diária. A Operação Condor foi isso, foi uma limpeza diária para atrasar, ou para retardar, ou para impedir o surgimento de alternativas, né, aos regimes militares naquele período, no final, na metade e final dos anos 70. Né? Operação Condor, que, aliás, se desenrolou aqui, inclusive, até durante o início dos anos 80. Tem o caso dos uruguaios no Rio Grande do Sul, tem o caso de sequestro de argentino aqui em 1980, quer dizer, mesmo depois da lei da anistia, da volta dos exilados, ainda houve operações clandestinas das forças de segurança vinculadas a esse processo. Mas o que interessa aqui é por que basear nisso. Então, esse já é o primeiro problema da decisão da Comissão Nacional da Verdade. Não bastasse isso, né, conversando com colegas e a pedido aqui do Centro Acadêmico, eu estou elaborando um parecer, né, em que, na verdade, levanta alguns argumentos jurídicos por que não deve ser levado em consideração essa decisão. E um dos argumentos que foram levantados, que estão sendo discutidos, né, que vão constar nesse texto, é justamente uma questão que, para quem estuda direito, é muito simples, né, que é a questão da inversão do ônus da prova. Se o direito brasileiro prevê a inversão do ônus da prova, né, uma série de situações, a mais conhecida de todas é o direito do consumidor. Se eu compro um chocolate e eu digo que ele está estragado, eu não preciso provar que ele está estragado. É o vendedor ou o fabricante que tem que provar que ele não estava estragado. Né? Para usar um exemplo banal, né? Se o ônus da prova pode ser invertido em uma série de situações penais, civis, e assim por diante, não vou aqui ficar discorrendo, até em questão tributária, se inverte o ônus da prova hoje, né? Por que que numa situação em que o indivíduo é absolutamente vitimizado, está perante um estado de exceção, com todo o seu poderio, né? Por que para se analisar a questão da perseguição e morte ou tortura das vítimas da ditadura militar, também não se pode utilizar a argumentação da inversão do ônus da prova? Afinal, vivíamos uma situação de absoluta incapacidade de reação ao poder de exceção do Estado ditatorial. Ou seja, o Estado tinha o poder de adulterar provas, tinha o poder de fazer desaparecer gente, de poder pressionar para que testemunhos não fossem dados da maneira que deveriam ter sido dados. E por que temos que levar isso em consideração como verdade? Na verdade, temos que inverter. O Estado tem que provar que não fez. A vítima não tem que provar que ela foi torturada ou que aquela pessoa foi morta ou desapareceu. Quem tem que provar que não fez é o Estado. Porque, para todos os efeitos, todas as circunstâncias apontam para a atuação do Estado nessa situação. Se o consumidor é hipossuficiente, imaginem, então, o indivíduo perseguido por uma ditadura. Esse é o hiper-hipossuficiente. Esse não tem direito a nada. Esse não tem condição de nada. Né? Então, a busca da verdade, a busca da memória da verdade, ela exige essa inversão do ônus da prova. Esse é um dos argumentos aos quais estamos aqui desenvolvendo e que eu tenho a plena convicção de que está correto pelo nosso sistema constitucional, pela nossa estrutura de direitos fundamentais. A vítima não tem que provar que ela foi vítima. Quem tem que provar que não torturou, que não matou, que não caçou, que não perseguiu, é o Estado brasileiro. E todos nós sabemos que não é verdade. A história, o que já foi contado, já está mais do que provado que o Estado brasileiro, entre 64 e 85, foi um Estado assassino, foi um Estado torturador, foi um Estado perseguidor. Então, a vítima não tem que provar que ela foi perseguida, muito pelo contrário. E mais do que isso, a Comissão Nacional da Verdade, nesse sentido, está falhando na sua missão, infelizmente. Não sei se por excesso de tempo, por falta de tempo, aliás, e excesso de tarefas,
né? Ela está querendo, na verdade, liquidar, entre aspas, assuntos. Ah, não, isso aqui já está resolvido, não preciso mais mexer. Isso aqui está resolvido, não preciso mais mexer. E o que é de estranhar a pressa na análise da questão da morte do presidente Juscelino Kubitschek, na qual a Comissão Nacional da Verdade se baseia simplesmente no inquérito da ditadura. Ou seja, o presidente vai ter que provar que ele foi morto. Só faltava isso. Ah, não temos certeza se ele morreu mesmo. Será? Ele pode ter morrido de outra coisa e não do acidente. Daqui a pouco vamos dizer também que o presidente João Goulart se matou. Né? Que afinal, na verdade, ele estava deprimido no Uruguai e ele resolveu se matar. Né? Ou então que o pessoal do Araguaia também fez suicídio coletivo. E assim por diante. Porque essa é a linha de argumentação. Vamos seguir, então, o inquérito da época, o inquérito militar da guerrilha do Araguaia, não aconteceu nada. Não tinha nada lá. E aí? Então não aconteceu nada? Todo mundo sabe o que aconteceu. Tem até foto de satélite. Foi assim que os americanos perceberam. Com movimentação de tropa. Ou seja, não é um exercício de rotina, fizemos. Quer dizer, então, a Comissão Nacional da Verdade está falhando nesse ponto, infelizmente, com o seu dever de órgão da administração, está vinculado, né, aos direitos fundamentais, aos princípios da administração pública, entre eles a transparência, entre eles o direito à memória e à verdade. Né? E, na verdade, a Comissão está agindo com desídia. E o problema de agir com desídia é que isso pode comprometer todo o trabalho. Se eles agiram com desídia no caso do presidente Juscelino, ou vão agir no caso do presidente João Goulart, por que não estão agindo com desídia nos outros casos? O que garante? Não tem nada que garanta. Ou seja, começa a colocar em dúvida um trabalho que acreditamos que parte dele deve ter sido sério, deve ter sido feito com preocupação. Mas você pode colocar em dúvida todo o resultado, o que é um desserviço à memória e à verdade do país. O não levar em consideração, sem nenhuma explicação, todo o trabalho que a Comissão da Câmara fez, não tem justificativa alguma. Porque das duas, tudo bem, não dá para provar que foi um assassinato. Vamos supor, ótimo, a Câmara levantou uma série de indícios, mas não dá para provar que foi uma morte encomendada, que foi uma morte provocada. Mas tem a suspeita. Da mesma maneira que não dá para provar que foi um acidente. Não tem prova que foi acidente, como talvez, não sei, se eles vão aceitar que teve provas que foi encomendado. Na pior das hipóteses, fica a dúvida. Não se pode afirmar categórica, não foi um acidente, vamos passar isso para adiante. O que nós estamos vendo, na verdade, é mais uma vez, né, uma falta de consideração do Brasil e dos seus governantes, infelizmente, com a memória e com a pessoa do presidente Juscelino, do presidente João Goulart, que foram perseguidos, foram caçados, o presidente Juscelino chegou a ser preso, humilhados, e nem depois de mortos podem descansar. Porque, na verdade, tem as causas estranhas, né, sobre as quais ocorreram as suas mortes, estão sendo tapadas com uma peneira, né, para dizer, não, aquilo ali, nós somos, isso não aconteceu nada, foi um acidente, foi um infarto, foi um mal súbito, no caso do Lacerda, e fica por isso mesmo, né, e conseguimos distorcer a nossa história, não vamos resolver a nossa questão com a ditadura militar, vai sempre ficar a dúvida, vai sempre ficar o questionamento, né? Não vamos resolver essa questão com o passado, e isso em troca do quê? Para manter a nossa lenda de povo cordial e simpático, que não causa mal a ninguém. O povo brasileiro não é cordial, o povo brasileiro, a história do Brasil não é incruenta, pelo contrário. Ela é cheia de sangue, ela é cheia de luta. E querer disfarçar isso, na verdade, é só um instrumento de dominação, né, da história oficial. Quando, na verdade, o que eu acho que o objetivo da Comissão da Verdade, seja nacional, seja as estaduais, as municipais, as câmaras, as assembleias, é justamente não aceitar a história oficial, e sim
buscar a verdade efetiva dos fatos. Muito obrigado. Queria agradecer aqui a fala do professor. Nesse momento agora a gente vai abrir para algumas perguntas da plateia. Infelizmente, o vereador vai precisar sair daqui a uns 20 minutos, então algumas perguntas, enfim, podem não ser respondidas. Eu vou pedir para quem quiser fazer uma pergunta se inscrever aqui com o Gabriel Berê, que é do Centro Acadêmico, ele está aqui fazendo um sinal. E daí eu passo as perguntas aqui para os convidados e eles respondem. Se alguém tiver, pode se manifestar aqui neste momento. Queria anunciar, agora já a chegada da Amelinha Telles, presa política da ditadura, que ia compor nossa mesa. Integrante da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva. Bom, acredito que antes, então, das perguntas, enquanto vocês se inscrevem, vou pedir para a Amelinha fazer a fala dela aqui, né? Bom dia. Desculpe o imprevisto que eu vivi hoje, essa manhã. Bom dia, vereadores. Bom dia, professor. Bom dia, a presidenta, né, da mesa. Eu não sei exatamente o que vocês falaram aqui, mas a minha luta é antiga. A minha luta vem desde o golpe militar, que eu luto contra a ditadura militar. Eu sou da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, mas sou também Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos. Aliás, por isso é que eu estou na Comissão da Verdade. E eu até trouxe aqui para todo mundo ver, nós trabalhamos com esse livro aqui, que tem 437 nomes de mortos e desaparecidos políticos. Tem por volta de... Aqui são 960 páginas e 2,5 kg, tá, de peso. E é uma pesquisa que a gente faz desde... Eu acredito que, se somar tudo, deve dar quase uns 40 anos, ou talvez 40 anos de pesquisa aqui. E eu tenho toda a minha família atingida pela ditadura. Eu tenho parentes desaparecidos, meus parentes desaparecidos são do Araguaia, mas tenho amigos desaparecidos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, principalmente. E o que eu gostaria de falar assim, rapidamente, porque vocês já estão na hora do debate, é que, primeiro, eu acho super importante a iniciativa do Centro 11 de Agosto, de promover essa mesa, esse debate, e eu trouxe até esse material aqui para o Centro Acadêmico, esse livro, porque eu espero que o pessoal aqui da São Francisco entre nessa luta com a gente, porque nós estamos nessa luta há muito tempo. Nós fizemos ação contra o Estado, nós temos ação. Nós ganhamos na Justiça Nacional e ganhamos na Justiça Interamericana, obrigando o Estado brasileiro a investigar todos os casos, investigar e localizar os restos mortais e identificar os agentes responsáveis. A Corte Interamericana, quando deu a sentença em 2010, ela fala que ela não aceita a alta anistia que o Brasil está querendo dar. Então, eu acho bom que vocês somem e gostei de ver o jornal, que vocês... a motivação foi o Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, ele não está no nosso livro, o João Goulart está, o Juscelino não. Mas eu não saberia nem explicar por que ele não está. Porque eu me lembro, como eu sempre estou muito atenta nessa luta,
eu vejo que, desde que o ano que o Juscelino foi morto, em 1976, nós temos vários mortos aqui, vocês vão procurar aqui, e mortos, assim, porque a ditadura teve um momento em que ela apresentou seus mortos como troféu. Terrorista morto em tiroteio, ela colocava ali nas páginas do jornal. Mas chegou um outro momento em que ela escondeu seus crimes e fez os crimes de forma bastante difícil para a gente desmontar a história criminosa, a farsa que eles montaram, os ditadores e todo o sistema de repressão. Então, a gente vê que 1976 é um ano que é assassinada, que ficou muito tempo como morta em acidente, a Zuzu Anjo, que buscava seu filho, Stuart Anjo, né? E tem outras mortes menos famosas, que a Zuzu tem até filme, tem livro, mas tem muita gente que não tem o mesmo nome da Zuzu e que morreram em 1976 e em outros anos também. Nós temos um casal aqui de São Paulo, que era da USP também, mas não daqui da São Francisco, de outras faculdades, que eles foram mortos no Rio de Janeiro, sob tortura, recentemente, que teve um agente do DOI-CODE do Rio de Janeiro que contou a história. E para a família e para nós, ficava como se ele tivesse morto num acidente. O casal teria sido morto ali num acidente, indo para a Estrada de Vassouras. Então, eu vejo assim, que a Comissão Nacional, ela tem que, eu acho que o grande mérito de todas as comissões da verdade, e a Comissão da Verdade Nacional tem um mérito, porque ela impulsionou o nascimento de muitas outras comissões, né? Hoje tem mais de 100. Mas que essas comissões deem a prioridade a descobrir o que aconteceu com esses mortos desaparecidos. Eu penso assim, porque foi essa a razão por que foi criada a Comissão da Verdade? Foi criada porque nós estávamos lá na OEA, sim, exigindo que o Brasil localizasse e responsabilizasse os agentes que desapareceram com nossos parentes. Tem essa ação. Foi justamente em 2010, quando o Brasil estava sendo condenado, que foi encaminhado aqui um projeto de lei aqui no Brasil para criar essa comissão. Então, essa comissão tem a ver com os mortos e desaparecidos. Então, eu acho extremamente importante que a Comissão Nacional investigue todos os casos, inclusive não só os casos famosos, mas todos os casos, que aqui tem os militantes que não eram tão famosos, não eram tão conhecidos, mas também que deram sua vida, contribuíram com essa luta pela democracia. A gente gostaria que todos fossem lembrados, né? E que a Comissão Nacional pudesse rever até a sua posição de retomar, se aqui a Comissão Municipal, se aqui o Centro Acadêmico tem outras informações que vão iluminar esse caminho de investigação aí a respeito do caso de Juscelino, porque o caso de Juscelino, desde aquela época, se falava que ele tinha sido assassinado. Ninguém nunca acreditou. É que o Juscelino não tem um filho igual o João Goulart tem, né? O João Vicente. O João Vicente cobra sempre. Ele, aliás, está faltando esclarecer o caso João Goulart. Agora, são os dois que foram presidentes da República, então o Juscelino merece, sim, uma investigação, como todos esses, viu? Agora, pode retomar com novas informações, com novas investigações, retomar o caso Juscelino, não só na Comissão Nacional, como na Comissão Municipal, Comissão Estadual. O Adriano está aqui, o Adriano Joe, eu acho que tem que retomar, tem que trabalhar, né, com isso, e não pode ser precipitado, né, de dizer que está concluído, porque a ditadura ela fez crimes quase que diz que não tem um crime perfeito, porque senão eu diria que é perfeito. Porque eu falo porque eu vivo nessas investigações e como é difícil você encontrar a verdade dentro daquele emaranhado de coisas, não é fácil, né? Então, eu acho que é muito precipitado a gente falar assim, concluímos. Eu acho que talvez as comissões todas estão apressadas por causa do tempo, porque tem que encerrar,
mas eu acho que vai ter que fazer outra comissão da verdade, porque não dá para ficar com a história assim, desse jeito. E obrigada, gente. Obrigada, Melinha, pela sua fala. Duas coisas, um pouquinho antes da gente ir para a parte das perguntas. Queria agradecer a presença do deputado estadual Adriano Diogo, da Comissão Estadual da Verdade, que está aqui. Bom, infelizmente, o vereador vai precisar deixar a gente aqui em alguns minutos. E o que ele não puder responder, a Leia já está com o e-mail dele, ele vai deixar o e-mail dele disponível aqui no nosso quadro, e se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida sobre as investigações, pode estar mandando esse e-mail para ele, que ele se compromete a responder. Sim, então, tem as perguntas aqui já, primeiro é da Leia, né? Bom dia. Gostaria de fazer uma pergunta ao professor Gilberto Bercovitch. Eu tive uma experiência em relação à Comissão Nacional da Verdade. Eu tive o privilégio e a honra de conhecer o coronel Afonso Eliodoro, que foi secretário pessoal do Juscelino Kubitschek desde a prefeitura até a morte do presidente. Ele está vivo, tem 98 anos, muita gente não sabe, mas ele está lá e ele está lúcido. Então, ele tem coisas a dizer, ele tem memória, ele é a testemunha da vida e da morte de Juscelino. Ele nunca foi ouvido em nenhuma comissão da verdade, em nenhum relatório, em nenhum momento. Inclusive, a comissão municipal tentou chamá-lo, mas como ele está com 98 anos e ele está, digamos, idoso, não tem uma postura de energia para, digamos, combater e buscar a verdade a qualquer custo, ele precisa ser... ele tem um pouco de receio, né, de todo esse aparato de verdade construída ou fabricada, então ele precisa, de fato, de um pouco mais de confiança para conseguir falar o que ele tem a falar. E a Comissão Municipal tentou falar com ele, houve um bloqueio aí de pessoas em volta dele por uma questão de saúde e tudo mais, mas é possível falar com ele, inclusive eu levei ele e o coronel Afonso e o Carlos Murilo, que é primo de JK, tem 87 anos, também testemunha da vida e da morte de JK. Levei à presidência da República, levamos ele lá, os dois, e foi nos dito pelo gabinete pessoal da presidência que seria essencial que ele fosse ouvido na Comissão Nacional da Verdade. Nós aquecemos, eles se disponibilizaram a serem ouvidos, a prestarem depoimento em Brasília. Eu mandei um e-mail, interpelei o professor Pedro Dallari a respeito disso, pedi uma reunião para expor o relato desses dois guardiões da memória de Juscelino, e a resposta que eu tive foi que o presidente da Comissão Nacional da Verdade não tinha agenda para recebê-los, essas duas testemunhas da história. Então, eu fui obrigada a dar uma resposta ao professor Pedro Dallari de que, se ele não tinha condições ou agenda para ouvir a história ou receber a história na sua sala, ele não tinha condições de declarar a verdade sobre um fato que aconteceu na história do Brasil. Eu gostaria de perguntar ao professor Gilberto Bercovitch, não só em relação a essa negativa em buscar a história, mas em relação a outras, que é a negativa em debater com a Comissão Municipal, em considerar os fatos e documentos que foram mencionados no relatório da Comissão Municipal, a negativa em tratar dos documentos outros que não foram relacionados ali no relatório da Comissão Nacional. Essa negativa, ela tem alguma consequência jurídica, professor? Porque, ao que o professor Gilberto mencionou, a Comissão Nacional da Verdade é membro da administração pública, regida pelos princípios da administração pública, que são, dentre muitos, a legalidade, a verdade material, a busca da verdade e o contraditório. Ela não tem a faculdade, a administração pública não tem a faculdade de rejeitar documentos que possam levar à verdade. Ela tem dever de receber. Então, eu gostaria de saber do professor Gilberto quais são as consequências jurídicas desse relatório,
tendo em vista essa recusa aí em acessar documentos que estão e testemunhas que estão tentando colaborar para chegar à verdade. Obrigada. Antes da resposta, um minutinho, o vereador quer se despedir aqui da mesa, que ele precisa ir embora com urgência. Bem, bom dia a todos. Apenas uma palavra rápida. Nós dois temos compromisso lá na Câmara Municipal. Eu faço parte da Comissão do Idoso e tem horário regimental para que se abra a sessão, e agora às 11 horas, então estamos um pouco apurados com o tempo. Então, nós não temos condição de ficar, mas o Ivo, que trabalha com a gente, trabalha com o Nataline e conhece bem o assunto, certamente poderá dar resposta às indagações que serão feitas, e ele ficará aqui. Eu apenas queria dizer que a Comissão da Verdade, ela busca resgatar da história um período em que, como havia censura de imprensa, havia muita dificuldade de você saber o que de fato aconteceu. O que ela tem como objetivo primordial é resgatar essa história. Nós, na Comissão Municipal, fizemos várias linhas de investigação, uma das quais foi a de Juscelino. A gente se convenceu, diante de tantos argumentos, de que a morte dele não foi acidental, e por isso produzimos um relatório. Temos outras linhas de investigação, desde da vala lá dos cemitérios aqui de São Paulo, enfim, nós temos várias linhas. O que a gente estranha e que, infelizmente, é objeto de indignação nossa, é o fato de que a Comissão Nacional da Verdade, antes mesmo de produzir qualquer outro relatório a respeito de qualquer tema, a primeira coisa que foi desqualificar o nosso trabalho. Eu lamento muito que isso tenha acontecido. Acho que poderia se esperar um tempo adequado, ou dar oportunidade até de fazer uma confrontação de ideias e verificar se realmente aquilo que a gente levantou. E veja, mesmo sendo uma comissão da verdade, ninguém é dono dela, nem nós, nem eles. Nós somos passíveis de erro, assim como eles também são. Então, cabia, e eu acho que cabe ainda, uma discussão mais aprofundada sobre os nossos convencimentos e ver se realmente aquela conclusão um tanto apressada deles de desqualificar o nosso relatório, se essa de fato tem algum fundamento ou não. Mas, enfim, eu queria só deixar essa mensagem para vocês e agradecer a oportunidade e cumprimentar a todos pela iniciativa. Eu queria pedir desculpa a vocês. Eu presido a Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Agora vai ter uma sessão sobre a crise hídrica, né? E eu sou presidente, eu não posso faltar, então eu vou sair. Eu pediria ao Ivo Patarra, que é secretário executivo nosso da comissão, tem todas as condições de conhecimento e de abrangência para responder a qualquer questão que pudesse ficar aqui no meu lugar, no lugar do vereador Covas. Eu queria cumprimentar a Sara, parabenizar o Centro Acadêmico 11 de Agosto, porque a tradição dessas salas e desse prédio é a defesa da democracia intransigentemente do Estado de Direito. Então, quero parabenizar você, parabenizar o Marco e a Leia por estar conduzindo esse trabalho de forma tão profissional, o professor Gilberto, a minha colega de presídio, a Melinha Teles, né, minha colega de luta, o deputado Adriano Diogo, que está sentado ali, vocês, por estarem aqui discutindo esse assunto. Peço desculpas, nós não vamos descansar, porque nós acreditamos na nossa tese. Nós estamos preparando juridicamente, a Comissão da Verdade está preparando e vamos buscar a anuência dos nossos colegas vereadores, um mandato de segurança para que a Comissão Nacional da Verdade não publique o seu relatório no quesito Juscelino Kubitschek antes de ouvir as testemunhas envolvidas com a morte de Juscelino Kubitschek. Bom dia a vocês, muito obrigado. Bom, queria agradecer então a presença aqui
do vereador Natalini. E agora eu vou pedir, então, mais 2 perguntas, que aí o professor ele tem hora para sair também, daqui uma meia hora. E aí eu queria pedir mais 2 perguntas. Primeiro é a do Lucas Viola e depois a do Marco. E, antes disso, eu gostaria de convidar, caso o deputado Adriano Diogo queira compor a nossa mesa agora, neste momento, ele está mais do que convidado. Vou pedir, então, para o Viola fazer a pergunta. Bom dia a todas e todos. Queria cumprimentar a mesa na pessoa da Melinha. Melinha é sempre uma inspiração para todas e todos nós. Queria também saudar a iniciativa do parecer. Muito legal. Eu sou estudante aqui da Faculdade de Direito, estou no 3º ano. É muito interessante ver a importante a iniciativa desse parecer, a questão da inversão do ônus da prova, os argumentos que o professor Gilberto trouxe. Assim, como estudante de direito, é muito bonito ver um professor titular da casa tomando essa luta para si. Eu pedi essa fala para ressaltar a importância da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Direito nesse processo. A gente pode ver por esse evento, né, e por essa iniciativa de um dos professores mais respeitados da casa. A questão na USP, ela se coloca de uma forma que eu já falo para falar isso. Ela se coloca de uma forma delicada, porque a Universidade de São Paulo teve um papel importante na ditadura, e ela tem um papel importante nesse momento em que a gente está buscando, então, a memória e a verdade. Nós tivemos um movimento na Universidade de São Paulo, no ano de 2012, que foi um movimento tocado pelo Fórum Aberto pela Democratização da USP, que colheu mais de 9.000 assinaturas para a instauração de uma Comissão da Verdade da USP democrática, paritária, que pudesse cumprir esse papel na Universidade de São Paulo inteira, né? O antigo reitor da universidade, João Grandino Rodas, ele, apesar de reconhecer o movimento, estar dialogando com o movimento em seu gabinete, ele instaurou uma Comissão da Verdade por conta dele, como algo, eu não hesito em falar, como se fosse um golpe no movimento democrático que estava se instaurando, e ele mesmo instaurou uma comissão só de professores que ele indicou, né? E o presidente dessa comissão é o professor Dalmo Dallari, aqui da casa. Eu trago essa questão que justamente quando eu vejo essa iniciativa linda dos movimentos, do pessoal que está elaborando esse parecer, de questionar a versão oficial, isso é importante, é isso que alavanca, de fato, esse movimento pela memória, pela verdade, um movimento democrático, né? E da mesma forma que se pode fazer uma crítica, então, a essa posição da Comissão Nacional, agora encabeçada pelo Pedro Dallari, filho do Dalmo Dallari, eu acho que pode ser feita assim, uma crítica à Comissão da USP, que está sendo encabeçada pelo pai dele, o Dalmo Dallari, né? Porque é uma comissão que a gente não tem notícia dos trabalhos, não é uma comissão que, como a comissão estadual, como a comissão municipal, se preocupa em publicizar os seus trabalhos, se preocupa em trazer os setores da sociedade para construir, né, esse movimento. É uma comissão que é praticamente inexistente, né? Então eu queria ressaltar essa iniciativa. E a pergunta que eu queria deixar, quase um apelo, em especial para o pessoal aqui da Faculdade de Direito, era da importância de a gente avançar no sentido de uma Comissão da Verdade democrática para a Universidade de São Paulo e, quiçá, para a Faculdade de Direito, né? Nós tivemos uma aqui, uma comissão, um ensaio de Comissão da Verdade da Faculdade de Direito. Ela teve alguns problemas, grande parte em decorrência do que estava acontecendo na USP, né? O movimento que estava fazendo uma Comissão da Verdade por baixo, pela base, ter sido descartado. E nessa iniciativa de fazer uma Comissão da Verdade da São Francisco, estávamos alguns alunos, alguns funcionários, alguns professores, com a presença do professor Gilberto. E aí, vendo esse trabalho incrível que ele está sendo elaborado por ele, a minha pergunta é no sentido de... É uma pergunta mais aqui interna, né, da USP, da possibilidade de a gente fazer o mesmo movimento, professor, no sentido de questionar essa comissão da USP.
Porque da mesma forma que a Comissão Nacional deveria estar cumprindo o papel e de certa forma, não está, não está no sentido de que nós estamos fazendo essa iniciativa para cobrar, né, de que forma isso pode ser feito também em relação à comissão do pai aqui na universidade. Então, era mais ou menos isso. Eu queria agradecer essa oportunidade de fala e, mais uma vez, parabenizar essa iniciativa, todos os envolvidos, porque isso realmente, assim, a gente precisa fazer isso se a gente quiser consolidar a democracia e consolidar os valores democráticos, tudo que a gente acredita. Obrigado. Bom, para encurtar um pouquinho, a gente tem mais 2 perguntas. Eu vou pedir para os 4 fazerem... Bom, 2 já fizeram as perguntas, para mais 2 fazerem. O primeiro vai ser o Marco e depois é o Cleonildo. Bom dia, professor. Bom dia, mesa. Eu queria fazer uma pergunta no sentido do que a Leia disse um pouquinho atrás, que é o que estranha do trabalho da Comissão Nacional da Verdade é que a verdade, para ser produzida, ela tem que ter tempo, né? A gente tem que encaixar a agenda de pesquisa de um período nebuloso da nossa história em 2 anos. Em 2 anos e com esse tipo de procedimento. Então, o trabalho, professor, que o seu parecer vai cumprir, ele com certeza não atinge apenas a memória do presidente Juscelino, porque ele atinge também todo aquele trabalho que as comissões da verdade e que as associações que buscam investigar o período da ditadura no Brasil têm feito. Porque inverter o ônus da prova, colocando ao Estado como devedor de verdade, devedor de passar a nossa história limpo, é o primeiro passo para colocar o Estado necessariamente no espaço em que ele tem que estar quando se investiga um período de exceção, que é, de certa forma, colocá-lo como réu desse processo, réu dessa história. Não cabe apenas ao cidadão, cabe também às estruturas do Estado e a essas comissões da verdade, essa justificativa. Eu faço um paralelo com o que acontece a gente que aqui estuda direito, a gente entende que o processo civil, o processo penal, ele não pode, o juiz não pode, no começo do processo, falar o seguinte, então, vocês façam o que tenham que fazer, mas eu, daqui 6 meses, tenho que dar minha sentença. Isso não pode, por quê? Porque isso vai mitigar as formas de você investigar o que materialmente o Estado pode provar. Então, por esse motivo, uma comissão da verdade que não se baseia nos princípios basilares da justiça, isso tem e deve ser revisto. Segundo, isso não pode, em nenhum momento, ser dever do tempo, seja pelo ponto de vista do calendário eleitoral, seja do ponto de vista do calendário da pressão que eventuais militares ou movimentos que ainda existem e ainda operam dentro do Brasil ainda acobertam a nossa verdade, e seja por conta do dever que o Estado brasileiro tem em prestar um dever com relação à memória e à história, não só dos desaparecidos desconhecidos, mas daquelas personalidades que fizeram, sem pedir nada em troca, muito por esse país. Então, esse parecer ele não vai só atingir o fato do que está acontecendo com a Comissão Nacional e a apuração do Juscelino, mas também atingir a todos aqueles que ainda têm muito a ouvir do Estado como artífice da exceção. E, por fim, corroborando a pergunta da Leia, se isso tem consequências jurídicas, ou seja, se a gente está colocando alguém que tem que cumprir com um procedimento administrativo que não está atendendo, o que nos resta fazer? Qual que é o passo em seguida para essa história que a gente está dando mais um passinho aqui? Obrigado. Vou passar para a última pergunta desse bloco, que é o Cleonildo que vai fazer, e depois já vou pedir para a mesa fazer as respostas. Bom dia a todos e a todas. Parabenizar a iniciativa do diretório acadêmico aqui, por esse debate sendo realizado. Sou historiador e cineasta, estou produzindo 2 filmes, um sobre a anistia, certo, que iremos lançar agora em agosto, mas o que me fez estar aqui, vindo de Pernambuco, para acompanhar esse trabalho, é que nós iremos abordar a questão da Operação Condor, e o caso JK será abordado. Estivemos em Brasília também ouvindo com Leia e o Jean, que está fazendo um livro sobre o JK, uma biografia sobre o JK, entrevistando Carlos Murilo e o Coronel Afonso Leodoro. Mas a minha pergunta é mais uma provocação. Todos nós sabemos aqui que a Comissão
Municipal apresentou um relatório elencando 103 indícios que JK, Juscelino Kubitschek, foi assassinado, foi um atentado. E a Comissão Nacional da Verdade apresentou um outro relatório dizendo que foi um acidente. Eu gostaria de saber, Amelinha, e aproveitar a presença aqui do presidente da Comissão Estadual, qual é o posicionamento da Comissão Estadual da Verdade da Assembleia Legislativa sobre o caso JK. Muito obrigado. Apareceu mais uma pergunta, eu vou pedir para fazer, porque o professor tem hora depois para sair, que é a pergunta do Aguinaldo. E a gente encerra com essas 5 perguntas, eu já peço para eles responderem, senão vai ficar muito extenso. Bom dia a todos. Meu nome é Aguinaldo Lourenço, eu sou jornalista de formação. E é uma questão mais jurídica, né, que me veio à mente, que é o fato do Mensalão e do STF ter dado um parecer e condenado algumas pessoas. Me parecem, pelo que eu acompanhei, que eles também não têm uma prova cabal, um papel assinado para condenar. No entanto, todo o discurso, tudo que levantaram, levou a um parecer final. O que me parece aqui é algo paralelo ou parecido a ser levado em consideração. Eu queria ouvir a opinião da mesa sobre isso. Vou então dar a palavra aqui para o professor. Vou tentar responder. Sobre a questão dos efeitos, vão ser efeitos jurídicos da negativa da Comissão Nacional da Verdade em receber ou escutar os testemunhos do coronel Afonso, do ex-deputado Carlos Murilo, analisar os documentos da Comissão Municipal da Verdade. A justificativa, que não é justificativa, na verdade, é desculpa, é o tempo. E aí é um problema da gênese da comissão. Como disse aqui a Amelinha muito bem, a comissão surgiu para dar uma resposta para o julgamento da Corte de São José da Costa Rica, para dizer que o Brasil fazia alguma coisa. Que o Brasil não ia deixar passar em branco, ia ficar por isso mesmo, tudo aquilo que a gente já sabe. E é a famosa técnica de legislação, né, dos nossos governantes. Né? Eles dão com uma mão e tiram com a outra. Né? Então eles deram a Comissão da Verdade, aí, seguindo o modelo argentino, chileno, da África do Sul até, né, a ideia de tentar seguir esse modelo, e deram com uma mão e tiraram com a outra, botaram um prazo definido, um prazo absolutamente não suficiente, porque, inclusive na criação oficial, quer dizer, a criação oficial da comissão é para apurar fatos entre 46 e 85. Ou seja, inclusive pega a democracia da Constituição de 46. Quer dizer, que obviamente não é o caso de se investigar na Comissão Nacional da Verdade, que é para investigar a questão da ditadura. Né? Mas, ou seja, um período de 40 anos, já é para ampliar, para diluir, na verdade, para tentar diluir a ditadura, e em período era 2 anos, depois prorrogaram por mais 2. Né? E vão ter que prorrogar mais, não vai ter jeito. Sob pena do trabalho incompleto, sob pena de um trabalho que vai ter sido feito às pressas, de qualquer jeito, às caneladas, né, como está sendo feito. Né? A vantagem dessa criação foi que ela possibilitou, e aí sim, a criação, como disse a Melinha, de todas essas outras comissões. Que já que a Comissão Nacional não faz o trabalho como deveria fazer, pelo menos as outras estão tentando fazer. A Comissão da Assembleia Legislativa, a Comissão aqui da Câmara e tantas outras. Né? E tantas outras. Então tem essa vantagem, pelo menos, de criar uma cultura, vamos dizer assim, de tentar descobrir, tentar investigar o que ocorreu no período da ditadura. Agora, o efeito jurídico, obviamente, a Comissão Nacional ela tá vinculada à administração pública, ela está vinculada a todos os princípios da administração pública, transparência, publicidade, legalidade, né, fundamentação dos seus atos. O presidente da Comissão da Verdade não pode decidir porque ele quer, ele tem que fundamentar os seus atos, é um ato administrativo como outro qualquer, a gente aprende. Né?
aqui na faculdade, a gente não aprende à toa, né? Então, o processo administrativo, na verdade, ele cuida de um processo administrativo de investigação. No fundo é isso, né? Tem todas as exigências formais e materiais de um procedimento administrativo. Portanto, qualquer violação do procedimento ou abuso da posição, vamos dizer, do órgão julgador, entre aspas, que é a Comissão Nacional da Verdade, que está tocando o procedimento, tem que ser pode ser contestado, seja por recurso administrativo, seja pela via judicial, como o vereador Natalino disse que vai tentar fazer pela via do mandato de segurança, que acho que é plenamente cabível e plenamente viável. O que não pode haver abuso de autoridade, o que não pode haver deturpação de dados, não pode haver esquecimento, entre aspas, de documentos, de depoimentos, simplesmente com a desculpa do tempo. Isso é inadmissível, isso é algo que não podemos aceitar. Até para preservar o trabalho da comissão. Porque, como eu disse antes da minha fala, ao não fazer direito uma parte das suas investigações, ela compromete todas as outras. Ela joga uma sombra de dúvida sobre todas as demais, né? Em relação à questão que foi levantada aqui, ao mensalão que, de certa maneira, vamos dizer assim, relativizou a necessidade de provas, né? O argumento utilizado foi a distorção de uma teoria alemã do direito penal, o domínio do fato. Então, os envolvidos, particularmente um, como era alto cargo, né, então ele tinha que ter conhecimento de tudo que acontecia abaixo dele, né? Então, por isso, não precisaria provar, ter uma prova material que o vinculasse necessariamente aos fatos, ele não tinha como ele não saber. Na verdade, se a gente levar as últimas consequências e argumento, é o presidente da República ter o domínio do fato, né, porque não tinha como ele não saber, né, mas eles resolveram parar no ministro, resolveram não ir além por uma série de razões, a gente sabe, né? Resolveram só ficar no ministro, né? Mas é uma doutrina totalmente deturpada, que foi usada na Alemanha nos anos 50 para investigar uma série de questões vinculadas ao nazismo, né? E não foi usado do jeito que foi usado no Brasil. No Brasil foi deturpar e foi reduzir o direito de ampla defesa, o direito contraditório, tudo isso. Eu não acredito que seja um bom exemplo para a gente usar, né, nas comissões da verdade, né? Essa técnica utilizada, assim, inovadora, né, que foi utilizada no caso do mensalão, que, aliás, está mais do que provado que foi específica para um único caso, né? Ela, como a gente está falando de regime de exceção, ela é uma técnica de exceção, né? Ela foi para um caso, não vai ser para os outros. E vai ficar por isso mesmo, né? E ninguém vai falar mais nisso, né? Não se fala mais nisso, né? E, finalmente, em relação à questão da Comissão da Verdade. O Lucas participou comigo, vamos dizer assim, da primeira tentativa de uma comissão aqui da verdade. E deu certo por uma série de razões. Um dos motivos foi o problema da Comissão da Verdade da USP, né? À época, quando ela tinha acabado de ser criada, né, havia a demanda pelo movimento de democratização da USP que ela fosse composta de maneira paritária, como era a nossa, né? A nossa era 3 professores, 3 alunos e 3 funcionários, né? Eleitos pela congregação, então a ideia é que fossem eleitos pela comunidade acadêmica paritariamente, e o então reitor, ele resolveu nomear esponte próprio a comissão e indicou o professor Dalmo para presidi-lo, né? E a discussão, inclusive, na época nossa foi, devemos nos opor à comissão ou não? Foi uma das discussões que tivemos. E a época foi decidido, uma parte achou que sim, outra parte achou que não. Não interessa aqui como que a coisa andou, mas a questão é, à época, um cara que eu, inclusive, dizia, falou, bom, em princípio, como eles ainda não começaram, não fizeram nada, a gente não pode falar nada, né? E o professor Dalmo é uma pessoa que todos aqui respeitamos, gostamos, foi nosso professor, pessoa ligada à resistência à ditadura, tudo isso, né? Agora, o que já passado um tempo, né, mais de ano, né, da criação dessa, o que a gente pode dizer é o que o Lucas realmente afirmou, né? Não sabemos o que eles fazem, não há notícia, né? Então, isso é um problema sério. A falta de informação, a falta de transparência, a falta de publicidade do que a Comissão da Verdade da USP está
está fazendo, se é que está fazendo alguma coisa. A gente não sabe. A gente não sabe se estão analisando o processo, se não estão, se reúnem, se não se reúnem, o que eles estão deliberando ou não. Né? Isso, se fosse hoje, a decisão talvez fosse outra nossa. Né? Mas é um problema e acredito que, da mesma maneira que a gente está pressionando a Comissão Nacional da Verdade a cumprir com as suas tarefas da maneira diligente e adequada ao Estado Democrático de Direito, também temos que pressionar a dita Comissão da Verdade da USP a fazer o mesmo. Né? Isso aí eu não tenho a menor dúvida. E pressionar, mais do que tudo, aproveitando o gancho, né, para a democratização da universidade em todas as suas instâncias. Né? Todos nós aqui vivemos uma crise da universidade, uma crise supostamente financeira, que na verdade não é financeira. Né? É uma crise política. Né? Até saiu hoje no jornal um texto do Vladimir Safas falando isso, mas não tô. Isso aí é meio que um consenso, uma parcela da universidade, né? Mais do que uma crise financeira, problema de democratização e de transparência nas várias instâncias universitárias, o que gera esse tipo de distorção que a gente está pagando agora o preço. Né? Então, acho que eu respondi tudo. Né? Agora a Melinha. Bom, eu queria dizer o seguinte, que na comissão estadual, a posição da comissão estadual tem lá a Vívia, tem o Adriano Diogo, que é o presidente, que pode aqui colocar. Né? Agora, a comissão estadual ela tem um trabalho que tem todo um planejamento. Nós também tivemos o mesmo problema do tempo, né? Tem que começar e tem que terminar. E esse é um dos problemas, porque eu acho que o principal problema é a falta de informação. Né? Os arquivos militares, ninguém teve acesso, apesar de que tem uma lei de acesso à informação, que o professor deve conhecer bem, mas ninguém teve acesso. Né? Então, nós estamos trabalhando muito com a sorte. Né? Eu falo assim, morre um coronel, é assassinado um coronel, aí ele tem um baú, aí no baú tem um documento que vai contar um pedacinho do final da história do Rubens Paiva. Né? E assim nós estamos com essa falta de informação é pior do que o pouco tempo. Né? Eu acho pior ainda, porque você está vendo que a história está mal contada e você não sabe aonde mais você buscar essa informação. Nós fizemos um plano de trabalho de fazer quase 170 casos, que são pessoas que nasceram ou foram assassinadas ou desaparecidas aqui no estado de São Paulo. A maioria, inclusive, da capital, porque no interior tem poucos nomes que apareceram. Né? Então, essa tem sido a nossa grande tarefa. É uma tarefa difícil. Agora, em relação ao caso do Juscelino, como eu coloquei, ele não entrou aqui. Eu até estava pensando, eu falei para vocês, eu não sei por que ele não entrou, mas eu acredito que tenha sido a ausência da família do Juscelino, porque esse livro, é um tempo que a gente mais troca informações com todos os familiares, assim, no calor dos eventos, é naquele período pré-anistia, né, que é 1979, naqueles anos a gente se reúne muitas vezes e traz as informações. E nem a informação do João Goulart, ela chegou nesse período, não, ela vem muito depois, né, que eles nos procuraram e começaram a trazer elementos. Esse trabalho desse livro é um trabalho de familiares, não é um trabalho do Estado. Né? Embora tenha informações que o Estado até hoje não contestou e muitas o Estado confirma. Né? Agora, eu entendo o seguinte, que todos os casos, o que nós queríamos é que todos os casos fossem investigados, inclusive do Juscelino, com toda a responsabilidade, com todos os critérios, com todas de todas as formas, investigar aquilo, porque, como eu falei para vocês,
nós vimos isso na Comissão Estadual da Verdade, nós ouvimos lá um agente do OICOD do Rio de Janeiro, que é o Valdemar Martins, que resolveu falar e que contou como foi morto o casal Abie Sabe, que era um casal, aparentemente, um acidente. Então, assim pode ser um acidente, o Juscelino pode ser um acidente. Agora, esse acidente pode ter sido provocado, planejado, estrategicamente, como foi o caso desse... Esse casal ainda foi pior, porque nem teve acidente. Eles inventaram depois um teatrinho para fazer o acidente. E mesmo assim, foi tão bem feito que ninguém, nem advogado, porque as famílias tinham advogado, nem as famílias se deram conta. Ficou aquela dúvida, mas ninguém se deu conta de que tinha havido ali um assassinato, uma execução. Se não fosse esse agente falar, ele fala, inclusive ele explica, ele até dá o nome do coronel que matou, que é o Fred Perdigão, que era lá da Casa da Morte, do Rio de Janeiro e tal. Então, isso. O do Juscelino pode ser parecido, ou nós temos, assim, em 1976, nós temos mais de 20 casos não esclarecidos. Né? A Operação Condor, a gente sabe, alguns casos parece que tem um vínculo muito grande, porque vão ser mortos, inclusive, na Argentina. São brasileiros, mas desaparecem na Argentina, né? Porque eles desaparecem com o corpo, então você fica sempre com aquela incerteza. Quando você não vê o corpo, você fica sempre buscando aquele desaparecido, né? Então, nós entendemos o seguinte, que tem que investigar todos os casos e que hoje, se existe o problema do tempo, que se faça outra comissão, que já se prepare para uma comissão, porque já sabe que não vai dar conta mesmo, vamos fazer, não adianta, porque o que eu acho importante é que vocês agora, ou há mais tempo, não sei, eu estou vendo vocês agora, né, vocês estejam interessados. E eu acho o seguinte, estejam interessados, estejam sensibilizados, estão buscando a história. Que o Juscelino, o caso Juscelino seja o que venha mostrar assim, a necessidade de esclarecer todos os casos de mortes e desaparecidos pela repressão política da ditadura. Eu acho que esse é o grande, para mim, assim, se a gente entender isso e começar, porque, e eu falo isso, eu sou familiar, eu sou dessa luta, eu carrego essa história, essa memória comigo, mas eu vejo o seguinte, isso se repete todo dia, gente, não é um problema lá do passado. Se a gente não resolve o passado, esse presente está todo dia martelando, está batendo em cima da gente, né? Agora na próxima segunda-feira, lá na Comissão da Verdade, vai ter uma apresentação do Ministério Público aqui, a doutora Helena Vendramini, mostrando os desaparecidos de hoje. Está desaparecendo gente. Os cemitérios têm sepultados pessoas com carteira de identidade sem comunicar a família. É uma ocultação de cadáver hoje, tem mais de 3.000. Então, é por isso que nós cobramos, nós queremos, é por isso que a gente reclama da impunidade, da falta da verdade, né? E a Comissão da Verdade ela tem que cumprir esse papel de, pelo menos, mobilizar a sociedade para buscar a verdade. Se ela não vai dar conta, que eu acho que não vai mesmo, porque tem várias razões, mas vamos continuar com essa bandeira da verdade, né? Muito obrigada. Queria agradecer aqui as respostas. Antes da gente dar continuidade, aqui está o Ivo Parra, que é o assessor do vereador que estava aqui, o Gilberto Natalini. Ele gostaria de fazer uma fala, também respondendo em nome do vereador. E depois disso, o deputado Adriano Diogo também pediu para fazer uma breve fala aqui na frente. Bom dia a todos. Eu vou pegar de um ponto levantado pela Melinha da falta de documentos, né? Esses documentos provavelmente não existem, né? Achar que a gente vai encontrar os arquivos dos militares, com detalhes das atrocidades, isso não existe, e se existisse já foi destruído. E por isso a gente
enfatizou e levou muito em conta na investigação do caso Juscelino as circunstâncias, as evidências, os indícios e, sobretudo, as testemunhas que viram diretamente o que aconteceu, quer dizer, inclusive ali no cenário que se deu a morte na Via Dutra, como as pessoas que estavam próximas e estavam envolvidas, né? Então, eu até vou levantar aqui um caso que não é diretamente o Juscelino Kubitschek, mas que mostra a importância da gente ouvir testemunhas, que foi um depoimento que a gente tomou do coronel Erimar Pinheiro Moreira. Tá velhinho, está com 89 anos, ele nos recebeu e ele contou uma história fantástica. Quer dizer, ele era um major farmacêutico em 31 de março de 1964. E ele tinha relações com o diretor do Hospital Geral do Exército em São Paulo, com quem o Amaury Cruel, que era o comandante do 2º Exército em São Paulo, mantinha uma boa convivência. E o general Cruel, que era um defensor intransigente do mandato do João Goulart, foi inclusive padrinho do filho do João Goulart e foi colocado, depois de ser chefe do gabinete militar da Presidência da República, no comando do 2º Exército em São Paulo, para que o João Goulart tivesse alguém da confiança dele que pudesse equilibrar as relações dele com os militares no Brasil. E então a Amaury Cruel pede um lugar para se encontrar. Ele tinha uma reunião em 31 de março de 1964. E aí o diretor do Hospital Geral, que era um coronel, sugere que essa reunião poderia ser feita na clínica clínica de análises clínicas do Major Erimar Pinheiro Moreira. E o Erimar, claro que aceita, a defesa do mandato do João Goulart, e essa reunião é feita de tarde aqui na aclimação, na clínica dele. O Amaury Cruel está esperando no 2º Exército, aí de repente, no 2º andar, e chega o Rafael Noschese, o presidente da Fiesp, acompanhado de 3 homens, cada um com 2 maletas. Vão se reunir com o Amaury Cruel. O coronel Erimar, ele relata isso para a Comissão Municipal da Verdade, Vladimir Herzog, fala assim: alto lá, ninguém vai subir, pode ter uma arma dentro dessas maletas e vocês podem fazer um atentado contra o general Amaury Cruel, e nós estamos aqui pela legalidade defendendo o mandato do presidente João Goulart. Abram as malas. Dólares, 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 dólares e dólares. $1.200.000, que na época era uma fortuna, equivale hoje a cerca de 20 milhões de dólares. O coronel assustou, falou: bom, não tem arma, vocês podem subir, e ele fica pensando: puxa vida, o Amaury Cruel está muito bem relacionado, nós vamos fazer uma defesa do João Goulart como nunca ninguém se viu. É feita a reunião rápida, o Amaury Cruel pede para o próprio coronel Erimar colocar as maletas de dinheiro no carro dele, tranca o porta-mala, vai todo mundo embora, e o coronel Erimar volta para o Hospital Geral, onde eles estavam de prontidão, era um momento de, enfim, quase guerra ali, na defesa do mandato do João Goulart. Ele liga o rádio e está o Amaury Cruel dizendo que aderiu à Revolução. E no dia 31 de março de 64, e aí acaba o governo do João Goulart. Quer dizer, é um depoimento importantíssimo, porque mostra o quê? Que não tinha uma questão ideológica ali, pelo menos. Quer dizer, não era uma defesa do país contra os comunistas, era corrupção. Ele se vendeu por $1.200.000 na época. Quer dizer, então, a importância de você pegar essas pessoas vivas, como as pessoas que a Leia levantou lá em Brasília, e nós já apontamos para o Pedro Dallário a necessidade de ouvir pelo menos 8 testemunhas do caso Juscelino Kubitschek, que mostram, que trazem para nós evidências, para não dizer indícios, de que houve o assassinato do JK. Quer dizer, é a forma da gente resgatar, talvez a melhor forma da gente resgatar a verdade e preservar a memória e a justiça desse país hoje é ouvindo as testemunhas. Muito obrigado. Obrigada, Ivo, pela sua resposta. Infelizmente, o professor teve que deixar a gente, o professor Gilberto Bercovitch. Agora eu vou passar a palavra para o deputado Adriano Diogo, que gostaria de fazer uma fala nesse momento. Muito obrigado, querido Ivo,
companheiros. A minha fala é a seguinte. Sempre tive a convicção, embora não fundamentada, da tese defendida pelo Coni, Carlos Heitor Coni, que em virtude da formação da Frente Ampla, que inclusive, quando houve aquela reunião no Uruguai, na casa de João Goulart, hoje é na Argentina, na casa de João Goulart, entre Lacerda, João Goulart e Juscelino, a morte dele estava decretada. E a ditadura montou um plano para matar os três. Essa foi uma tese que o Coni começou a construir, e porque o Coni era uma pessoa muito, muito próxima de Juscelino, ele conta, inclusive, aquela história que Juscelino iria para a Luisiânia de carro, e como tinha a notícia que ele morreria a partir daquela senhora que o esperaria, ele não foi para a Luisiânia, foi para o Rio de Janeiro e teria havido um atentado e Juscelino morreu, né? Então o Coni construiu e pesquisou e aprofundou essa história durante anos, escreveu a vida toda sobre isso e escreveu alguma coisa sobre Goulart, que, como a Melinha disse com muita propriedade, Goulart tem uma família que vai atrás, e Lacerda teve alguns documentos, uma CPI e tal. A Juscelino, ainda na Câmara Federal, por conta do seu genro, teve um relatório, documentos, pesquisas. Juscelino foi muito estudado, muito estudado. O que eu estou tentando dizer com isso é o seguinte: quando começou a Comissão Estadual da Verdade, nós íamos fazer o caso Juscelino Kubitschek, porque, como a Melinha disse com muita precisão, qual é a nossa metodologia, qual é o nosso espectro? São os casos que ocorreram no estado de São Paulo ou pessoas do estado de São Paulo que foram para outros estados e foram mortos e assassinados. Então, a gente até achava, aí depois vamos descobrir com precisão, que o acidente não ocorreu bem no estado de São Paulo. Infelizmente, os companheiros da Câmara, da Comissão Municipal, começaram a investigar Juscelino e o caso foi. O que nós queremos dizer é o seguinte: eu, antes de vir para cá, estava lá na CUT com o subgrupo dos trabalhadores, que analisa o papel das empresas na ditadura, com a doutora Rosa Cardoso, que é da Comissão Nacional da Verdade. Falei que vinha para cá, que a Melinha e eu, nós viríamos para cá. Ela me disse o seguinte: Adriano, diga que tudo o que nós levantamos sobre Juscelino está no site da comissão e que você pode assumir publicamente que, se houver a necessidade ou pedido, respondendo a sua pergunta, de uma audiência em São Paulo, junto com a Comissão Nacional Municipal, junto com a estadual e conosco, nós faremos uma abertura total do nosso método de investigação e não temos nenhum interesse em confrontar, em que pese as declarações que foram dadas no jornal. Então, a doutora Rosa Cardoso, que é uma das pessoas, uma das advogadas mais sérias, mais corretas, que foi nossa advogada enquanto preso político e hoje é membro da Comissão Nacional, expressou que ela não tem problema nenhum com os outros membros da comissão de fazer uma audiência sobre o caso de Juscelino, junto com a Comissão Municipal. Então, agora, o que nós estamos tentando fazer, justificando a nossa vinda, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. No Brasil, se tiver 10 pessoas, contadas nos dedos, que desde o dia que saiu da prisão, da tortura e do massacre, levanta e analisa os casos da ditadura, uma delas está aqui na mesa e é a Melinha. Então, a Melinha Teles e outros companheiros, né, como a irmã dela, a Crimeia, fazem isso há 40 anos. E
o que eu acho que é importante a gente dizer, por favor, me passa esse documento aqui. Então, vou tentar dizer qual é. Aqui tem cerca de 500 brasileiros mortos e assassinados pela ditadura. Lógico que é importantíssimo fazer o caso Juscelino, e nós não viemos mudar de assunto. Mas é importante fazer o caso Juscelino, e é importante fazer o caso Alexandre Vanucci, Vladimir Herzog, os Grabois, os Pomar, os anônimos e os que foram grandes vultos da história, como Juscelino. Desqualificar o trabalho da Comissão Nacional Municipal é um erro, um equívoco. Não pode haver desqualificação de nenhuma das pessoas que no Brasil está se propondo a fazer um trabalho sério de investigação e contribuindo para esse desaguadouro nacional que é a Comissão Nacional da Verdade. Nós somos poucos e os esforços têm que convergir nos esclarecimentos dos fatos. A ditadura foi cruel, sim. A ditadura foi cruel. Os assassinatos, é lógico que se a gente conseguir demonstrar coisas sobre Juscelino, isso abre uma luz que ilumina todos esses casos. Por exemplo, em junho, qual é o objetivo nosso? A abertura dos arquivos do IML de São Paulo e da Polícia Científica e da Polícia Técnica, que nós sabemos até a gaveta onde está lá na Academia de Polícia, e nós não conseguimos desentranhar esses documentos. Nós não conseguimos. E se a gente abrir os arquivos do IML de São Paulo e da Polícia Científica, mais de uma centena de casos ainda não esclarecidos estará esclarecido, sem a necessidade de exumação. Então, o que nós viemos fazer aqui hoje? Apoiar essa reunião, dizer que o caso Juscelino tem que continuar sendo investigado, que a Nacional tem que abrir a metodologia. Eu também não vou vir aqui falar, não, a Nacional não presta, a Municipal presta, a da USP não vale nada. Isso aí não contribui com nada, com nada. Porque o professor Dalmo Dallari não está mais na coordenação, está a professora Janice, do jeito deles, eles estão tentando fazer, cada um está tentando fazer do seu jeito. A nossa comissão, por exemplo, o governo do Estado não deixou fazer na forma da lei. Ela é um projeto de resolução, funciona no âmbito. Nós temos a maior dificuldade em acessar e ter qualquer apoio estadual, ao contrário da Comissão Estadual do Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma comissão formada pela lei e que tem toda a estrutura do governo do Estado para trabalhar. Bom, mas então, como aqui estão reunidas pessoas de bem, principalmente os estudantes que organizaram essa importantíssima reunião, o que nós viemos fazer um apelo? Vamos fazer um apelo para o governo do Estado abrir os arquivos do IML da ditadura. Pelo menos porque se os familiares tiverem seus atestados de óbito corrigidos, se os mortos insepultos, a gente souber onde eles foram sepultados, onde eles foram seus corpos incinerados, se foram jogados no mar, foram jogados ao mar, isso precisa ser esclarecido. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, militar não queima documento, militar pode pôr fogo no próprio corpo, mas o documento fica preservado desde a Guerra do Paraguai. E eles não querem abrir os arquivos nem da Guerra do Paraguai. Eles consideram propriedade deles, e eles não abrem, eles consideram segredos de Estado. Esse é o grande debate que a Comissão Nacional da Verdade e todo mundo de bem, as comissões, tem que fazer pela abertura dos arquivos militares que existem. Eles sabem toda a história de Juscelino, eles sabem toda a história de João Goulart, eles sabem toda a história até do Lacerda, que foi o maior golpista e que acabou sendo vítima da ditadura. Essa questão fica clara, tem que ficar claro. Essa hipocrisia nacional de dizer que tiveram que aprovar a lei centenária de acesso aos arquivos, até os arquivos centenários, que estão no Itamaraty, por exemplo, da Guerra do Paraguai. O Itamaraty guarda o mesmo sigilo que os arquivos militares, ou mais, ou mais. Então, para que a verdade seja contada e, acima de tudo, que haja justiça, que esses caras têm que ser processados
dentro da lei e, se possível, encarcerados como assassinos da humanidade. Não percamos o foco, não percamos o foco. Juscelino é um exemplo, é uma luz que pode iluminar todos os outros casos, deve ser investigados, mas não nos esqueçamos dos anônimos, daqueles que ficaram famosos como terroristas nas páginas de jornal, desses jornais imundos que o Brasil produz. Muito obrigado. Bom, nós não temos mais perguntas para serem feitas. Eu queria começar agradecendo a presença da Melinha, que é da Comissão Estadual da Verdade, a presença do Ivo Patarra, que é o assessor do vereador Gilberto Natalini, do PV de São Paulo, agradecer a fala do Adriano Diogo, agradecer também a presença daqueles que já saíram daqui, né, que foi o professor e o vereador, e agradecer principalmente a presença de todas e todos que vieram, e que possamos continuar com esse tipo de audiência e continuar nessa luta, nessa busca pela memória e pela verdade de tantas pessoas que desapareceram e morreram de formas mais violentas possíveis pela ditadura militar. Obrigado.